vai trazer aqui a repercussão de uma entrevista concedida ontem pelo capitão Alberto Neto, deputado federal e pré-candidato ao Senado, né? Ele reafirmou ontem a sua candidatura ao Senado Federal, né? Numa entrevista à Band News Amazônia, né? Numa entrevista concedida a Rosiane Carvalho, também a mais dois colegas lá, a Thaís Gama e o Ricardo Chaves. Então, isso veio num contexto, né, de uma outra reportagem que saiu ontem no site do Mário Adolfo, falando que havia uma pressão ali do pré-candidato à presidência da República do partido, Flávio Bolsonaro, para que Alberto Neto fosse candidato ao governo, né? Porque Alberto Neto, sendo candidato ao governo do Estado, daria um palanque mais robusto para Flávio Bolsonaro aqui no Amazonas, né? Isso faz sentido, né? Obviamente, quem é candidato a presidente da República quer naturalmente um palanque forte ali para subir, não pode ser um candidato menos expressivo, não que as pesquisas coloquem Maria do Carmo como menos expressiva, pelo contrário, para alguém que está na cabeça de chapa pela primeira vez, ela aparece bem ali nos levantamentos, mas o capitão Alberto Neto é o principal nome ali quando você olha para o PL em experiência nacional. Então, seria essa a justificativa, porém, né, o capitão Alberto Neto ontem colocou por terra qualquer chance de ser candidato ao governo do Estado, disse que não vai recuar da sua candidatura ao Senado. Vou colocar aqui na tela um trechinho da entrevista onde ele reforça isso. Então, não tem possibilidade de recuo, está muito bem definido. Inclusive, nessa conversa com o Flávio Bolsonaro, foi falando sobre o Senado, as estratégias. Isso que a Rose falou, será que é interessante a gente lançar um outro candidato? Tudo isso está sendo conversado. Eu falei, vamos fazer umas pesquisas, vamos testar. Então, a conversa foi mais sobre o Senado do que em relação ao governo. Uhum. Então, está muito... O PL está muito... Olha, gente, o PL está redondo. Maria do Carmo para governo, capitão Alberto Neto para o Senado e uma chapa maravilhosa de deputado federal, fazendo 2 federais e uns 5 estaduais, no mínimo. E aí tem duas coisas que a gente precisa analisar quando a gente pega essa resposta, né, do capitão Alberto Neto, analisar para além da sua pré-candidatura ao Senado ser reforçada. Ele fala, em primeiro lugar, ali ele fala que o PL está redondo, né? E ele fala isso por quê? Porque uma das coisas que tem circulado aí nos bastidores da política é que o PL estaria dividido, né? Que o PL teria uma vertente que defende a manutenção da candidatura de Maria do Carmo, é um nome que já está consolidado nacionalmente dentro do partido, porque foi referendada ali por Valdemar da Costa Neto, por Michele Bolsonaro, pelo próprio Jair Bolsonaro. Então, tem essa corrente que defende isso e tem uma outra corrente que defende que o capitão Alberto Neto seja o candidato ao governo. Ele, inclusive, ele pontua melhor até nas pesquisas para o governo do que a Maria do Carmo, porém, ele diz aí que não quer isso, né? Então, por isso que ele faz essa defesa aí de que o PL está redondo. Vamos ver, a gente sabe que a política ela é muito dinâmica, em ano de eleição ela é mais dinâmica ainda. Hoje ele diz que não há essa possibilidade de recuo, mas a gente que acompanha a política há mais tempo sabe que às vezes é uma fala para reforçar a posição que ele defende, mas que não necessariamente vai ser o que vai acontecer daqui para frente, né? Então, a gente precisa marcar cada vez mais que isso é falado, para depois, lá na frente, analisar se isso de fato foi cumprido. E um outro ponto que eu acho que é importante a gente destacar é quando ele faz essa perspectiva aí de uma das chapas para proporcionais, né? Que ele diz que a intenção do PL é fazer 5 estaduais e fazer 2 federais. Eu só vejo uma dessas possibilidades, né, acontecer, ou os 5 estaduais ou os 2 federais, se mantiverem o nome do Sargento Salazar. Ia falar Capitão Salazar, ia promover ele já aqui na patente, mas se o PL mantiver em seus quadros o Sargento Salazar, porque a informação que a gente tem é de que ele vem sendo cobiçado por vários partidos, né? O próprio capitão Alberto Neto falou isso nessa entrevista ontem, e ele quer ser, a informação, pelo menos de bastidor, tentei inclusive falar com o Salazar ontem, mas não tive resposta. A informação que eu tenho é de que ele quer ser candidato a deputado estadual para permanecer em Manaus, né? E a vontade do PL é que ele seja candidato a deputado federal justamente para puxar os votos de Alfredo Nascimento, que é o presidente estadual do partido, um nome que apita nacionalmente no PL, que tem o sonho de voltar para a Câmara dos Deputados. Então, para cumprir uma dessas metas, ou os 5 estaduais ou os 2 federais, eu só vejo essa possibilidade
com Sargento Salazar sendo candidato. Lembrando que nas últimas eleições o PL fez 3 deputados estaduais e 1 deputado federal. Então, é um cenário bem ousado para o partido e a gente vai seguir aí acompanhando. Tem muita movimentação política ainda para a gente trazer aqui para você, tá bom? Quer continuar bem informado com as principais notícias aqui da nossa região? Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e a gente se encontra pelas próximas notícias. Tchau, tchau.